Questão número 1 de matemática do concurso para Escola de Sargentos das Armas do Exército de 2024. Esse é o modelo C da prova e ela diz o seguinte: o Batalhão de Comando e Serviços da ESA é composto por N homens e M mulheres e foi acionado para uma operação no centro da cidade de Três Corações, Minas Gerais. O comandante do batalhão deve formar um grupamento com R militares, sendo R menor ou igual a N, ou seja, a quantidade de soldados. Vai no máximo até a quantidade de homens, tem que ser igual ou menor a quantidade de homens, e menor ou igual a quantidade de mulheres. Assim, o número de grupamentos que podem ser formados é dado por, e aí, as 5 opções. Essa questão envolve análise combinatória e é bem simples, na verdade. A grande dificuldade, eu acredito que seja a notação, que não tem sido muito abordada nas escolas de ensino médio. Então, nós vamos ver o que significa isso. Quando a gente fala a quantidade possíveis de grupamentos, nós estamos falando em ver a quantidade possíveis de homens, considerando desde o total de todos os homens comporem o R até nenhum homem compor R. Então vamos lá, a primeira notação que a gente vai ter aqui. É um número binomial. O que é um número binomial? Ele é expresso dentro dos parênteses e nós vamos ter aqui, vou chamar de K, a quantidade de homens que vai compor o grupamento, que pode variar desde 0, não ter homem nenhum, até todos os homens, até N, já que o R é menor ou igual a N. Então, ele vai de K até de um total de N, é a quantidade. O número binomial é isso, ele representa quantas possibilidades existem, selecionando, no caso, K elementos de um total de N. É a mesma definição de combinação. Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui a definição do número binomial, que nós temos aí P de um total de N, sendo N o total, não esse Nzinho da questão, um N total de números. Ele é a mesma coisa que combinação de N, P a P. Isso é um número binomial. Então, no nosso caso, como nós vamos selecionar apenas K homens de um total de N homens, nós vamos escrever K de um total de N. Para cada opção que nós tivermos, nós vamos ter que multiplicar pelas possibilidades das mulheres. Então, supondo que nós tenhamos escolhido 2 homens, então K igual a 2. Então, o número de mulheres vai ser R, que é a quantidade de soldados do grupamento, menos K, porque K já foi escolhido lá para os homens. Então, independente de quanto vale a K, a quantidade de mulheres vai ser total de soldados menos K, de um total de M mulheres. Então, isso aqui é para cada situação, considerando K igual a 0, a 1, a 2, a 3, até o total de homens que existam, tá bom? Então eu vou ter que, depois que fazer esse cálculo, somar todas essas possibilidades. Olha, quantas possibilidades existem com K valendo 0, e com K valendo 1, e com K valendo 2, até que K valha o próprio R, né? Até que todos os R's sejam formados por homem. Então, significa que a possibilidade total é dada pelo somatório, e aí tem esse sinalzinho aqui, que é a letra sigma,
do alfabeto grego, é um S maiúsculo de somatório, ele significa somatório. Então eu vou somar todas as possibilidades, desde o K valendo 0 até o K valendo R, e aí eu coloco aqui embaixo, olha, K valendo 0 até ele valendo R. Então, essa que seria a resposta. O somatório de todas as possibilidades, desde K, a quantidade de homens valendo 0, até a quantidade de homens valendo o próprio R, de K de um total de N, homens selecionados de um total de homens existentes, multiplicado pelas mulheres restantes de um total das mulheres existentes. Então essa aqui seria a nossa resposta, que é, no nosso caso aqui, a alternativa B. Tranquilo, né?